Alguém chega para você e diz: ei, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por você, para que nele você fosse feito justiça de Deus. Você agora é justo. Quando a pessoa diz: eu não, sou pecador porque eu pequei, ele está sendo humilde ou soberbo? Nós não estamos aqui para falar de religião, não é? Nós estamos aqui para falar de cristianismo. Nós estamos aqui para falar de relacionamento cristão. Durante toda essa semana, nós tivemos como incumbência trazer para você, parâmetros de um relacionamento cristão desejável segundo os princípios da palavra de Deus. Dentro desse aspecto, nós sabemos que Jesus de Nazaré é o nosso maior referencial, ou, na verdade, o único referencial que nós temos para seguir, O escritor da carta aos Hebreus, ele diz isso com toda clareza, em capítulo 12, a partir dos versos 1, 2 e 3, quando ele diz: uma vez cercados de tão grande nuvem de testemunha, referindo-se aos homens da antiga aliança que venceram os desafios pela fé, ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos essa vida, ou vivamos essa vida, corramos essa carreira que nos está proposta. E essa carreira que nos está proposta, que é a vida cristã aqui na terra, ela deve ser corrida com perseverança, sem desistir, sem abrir mão, com os olhos postos em Jesus, ou seja, tendo Jesus como modelo, porque ele é o autor e também se tornou o consumador da nossa fé. Jesus é o autor e é também o consumador da nossa fé. Isso significa que ele criou esse novo estilo de vida, ele veio nos anunciar o que era ser humanos de verdade, ele veio nos mostrar a nossa verdadeira natureza e morreu na cruz e nos tornou semelhantes a ele, para que possamos viver a vida que ele viveu, e agora ele passa a ser o nosso modelo de vida. Se nós nos inspirarmos nos feitos, na vida de Jesus, nós estaremos sempre no caminho correto, no caminho da paz, no caminho do bem. Nós não precisamos saber com clareza o que nós precisamos fazer, O que eu faço? Bom, você só precisa se perguntar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. E certamente as escrituras sagradas te dirão ou te darão parâmetro naquilo que Jesus faria dentro da perspectiva que nós nos encontrarmos. Se nós estivermos em um momento de dificuldade, certamente Jesus já enfrentou momentos de dificuldade. Se nós estivermos em momentos de pressões, Jesus certamente enfrentou momentos de pressões. Se nós estivermos em momentos em que parece que aquilo que nós temos na mão não é suficiente, deixa eu te dizer, Jesus também já passou por isso, e ele pode nos inspirar a fazer exatamente aquilo que ele fez e obteve tamanho resultado, Então nós não podemos desanimar jamais. Essa vida cristã que é desejável, essa vida relacional cristã, ela tem parâmetro certo em Cristo Jesus. E aí, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, reitera isso quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ele devia pegar-se. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo e tornou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em figura humana, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Pois bem, o escritor do livro ou da carta aos Filipenses, que é o apóstolo Paulo, nos inspira ou nos instrui a sermos inspirados por Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, se eu tiver as mesmas atitudes, o mesmo sentimento, a mesma motivação que Cristo Jesus, certamente eu vou obter os mesmos resultados que ele. Nós queremos sucesso, nós queremos uma vida realmente que seja uma vida de sucesso, uma vida de autorrealização, uma vida que seja plena, uma vida de bem-aventuranças, E a nossa maior referência para isso é Jesus. Vocês no começo dessa semana me falaram isso, Que a maior referência de sucesso para vocês é o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim teve uma vida de sucesso. Então, se quisermos ter uma vida de sucesso, devemos seguir os passos do nosso mestre Jesus. Nós não podemos de maneira nenhuma descansar disso. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar de lado essa figura de Jesus da nossa frente. Eu sei que aqui em terra muitas pessoas têm se inspirado em muitas outras pessoas para alcançar o sucesso. Mas só é válido você se inspirar em alguém que esteja inspirado em Jesus.
Se essa pessoa que você se inspira não é inspirada em Jesus, o sucesso que você almeja não é o sucesso que Deus tem para a sua vida. Porque o sucesso que Deus tem para a sua vida é um sucesso que tem base naquilo que Jesus é para Deus e para o mundo. Então que nós possamos realmente amar a Deus, se submetendo à sua vontade e servir ao mundo a partir da vontade de Deus. Porque foi isso que Jesus fez e é isso que nós devemos fazer com aquilo que Deus nos deu e nos entregou. Portanto, nós começamos depois dos primeiros dias, pegar algumas atitudes descritas aqui pelo próprio apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, falando sobre princípios que nós devemos seguir. E nessa caminhada eu cheguei hoje a um princípio que é fundamental. E qual é esse princípio? A humildade. Para que você possa se relacionar bem com você mesmo, com o mundo e com as pessoas, com você mesmo, com as pessoas e com as circunstâncias ou o mundo, você precisa ser alguém humilde. Humildade é a marca forte do comportamento de Cristo Jesus. Se não houver humildade, você não vai obter sucesso. É bem interessante, porque dentro dessa perspectiva, todos nós queremos exercer a autoridade. Sabemos que a autoridade foi nos restituída em Cristo Jesus. E nós desejamos isso. Nós fizemos uma semana inteira só sobre autoridade. Eu não sei se você se lembra, mas nós temos esse seminário dentro aí do nosso canal do YouTube, Portal Marcelo Carvalho. E nós falando sobre autoridade, a primeira autoridade que devemos exercer é sobre a nossa própria vida. Exercer a autoridade sobre nós mesmos. Nós temos controle e poder entender que temos realmente responsabilidades sobre as nossas escolhas. Somos nós. Nós precisamos carregar em nós a autorresponsabilidade, sabendo que apenas nós somos responsáveis pelos resultados que vamos obter na vida. Não podemos transferir responsabilidades a ninguém sobre o nosso futuro, sobre aquilo que nós vamos obter para a nossa própria vida. Os resultados que obteremos na nossa vida é resultado direto das nossas escolhas. Então nós precisamos ter responsabilidade sobre as nossas escolhas, denotando então a autoridade que nós temos sobre nós mesmos, né? Então veja, para que eu possa exercer essa autoridade para mim, veja, é interessante porque Filipenses vai mostrar isso. Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Agora veja, para que ele pudesse receber toda a autoridade, precisou acontecer os versículos anteriores. Ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que ele deveria pegar-se, antes humilhou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou. Então veja, a verdadeira autoridade, ela se revela em uma reverente submissão. Ninguém vai conseguir exercer a verdadeira autoridade sem antes aprender submissão ou obediência. E é exatamente isso que nós precisamos entender, porque a humildade é que nos leva à obediência. É exatamente a humildade. Veja que a Bíblia denota isso com clareza. Jesus humilhou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele se humilhou. Essa palavra humilhar-se, ou humilhar a si mesmo, é tornar-se humilde. É fazer-se servo. Fazer-se humilde. Humildade é exatamente o que nos leva à completa obediência, e a obediência nos leva à completa autoridade. Você quer ter autoridade? Você quer ter controle? Você quer ter controle sobre a sua vida? Você quer ter controle sobre as circunstâncias? Você quer exercer a autoridade plena? Então você precisa aprender a obedecer. E a obediência só vem por meio da humildade. Humildade. Perceba que o povo de Israel estava aprisionado como escravo no Egito. Como escravos no Egito. E Deus os prometeu uma terra prometida. Né? Os concedeu uma terra prometida. Tirou-os do Egito e eles saíram de lá com muita riqueza. Né? Mas ao invés de ir direto para a terra prometida, eles fizeram um pit stop no deserto de 40 anos. E quando você lê Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia torna claro o motivo pelo qual eles foram para o deserto. A Bíblia diz que Deus os conduziu naquele deserto
para humilhá-los ou para torná-los humildes, para testar o que estavam ou que estava em seus corações, se eles obedeceriam ou não a Deus. Olha que interessante isso. Veja que interessante. Eu vou abrir o texto lá, porque eu quero ler isso com você, para ficar bem firmado em seu coração. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 2. Veja, diz assim: lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto 40 anos, humilhando-os e pondo-os à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a sua palavra. Veja, para que eles fossem testados na obediência, Deus precisou levá-los à humilhação. Essa palavra humilhação, que a gente não gosta de jeito nenhum, nem de ouvir ela, significa torná-los humildes, dependentes. Humildade é dependência. Aleluia. Pega isso aí, por favor. Humildade é dependência. Então, para que eles se tornassem realmente dependentes e obedecessem a Deus, eles precisaram passar pela humilhação. Agora veja, eles não eram escravos, eram, mas não eram humildes. Veja que curioso isso, porque às vezes o diabo ele é tão sujo, que eu já falei isso aqui outrora, quero falar de novo, que ele sabe que aquilo que vai fazer diferença na sua vida, ele trata logo de criar um sinônimo, né, de algo que é pejorativo. Veja que interessante. Por exemplo, nós falamos de amor aqui, né? E nós falamos de amor durante 3 lives falando de amor. E o diabo sabe que o amor é a própria natureza de Deus. E sabendo-se que é a própria natureza de Deus e que sem amor a fé não se manifesta, o que é que o diabo faz? Ele começa a dizer que um monte de outras coisas também se chamam amor. Inclusive o sexo. A gente chama sexo de fazer amor, né? Para quê? Para confundir a cabeça e a gente não realmente usufruir do benefício do verdadeiro amor. Da mesma forma, humildade. De forma pejorativa, as pessoas já associaram humildade à pobreza. Humildade à pobreza. Agora veja, a Bíblia diz que Deus levou o povo de Israel do Egito ao deserto e passou 40 anos para torná-los humildes. Mas eles não eram escravos lá no Egito? Eram. Eles eram escravos, mas não eram humildes. Eles eram soberbas ou soberbos, né? E Deus os levou para torná-los humildes. Veja que interessante. Era escravo, era pobre, mas era soberbo. E precisou arrancar a soberba no deserto, aprendendo a ser humilde, dependente e obediente a Deus. Então, quando o diabo sabe que algo pode causar diferença na sua vida, que é o caso da humildade, porque todas as vezes que você se humilha, ou torna-se humilde voluntariamente, Deus o exalta. Foi assim com Jesus. Jesus era Deus e humilhou-se a si mesmo, tornou-se humilde o suficiente para se tornar semelhante aos homens, e por isso Deus o exaltou. Veja que coisa interessante. Então todo aquele que se humilha, Deus o exalta. Todo mundo que se humilha, Deus exalta. Isso é um padrão bíblico, um padrão universal, um padrão espiritual do reino de Deus. Todas as vezes que você se humilha, Deus te exalta. Você se humilha, Deus te exalta. Você se humilha, Deus te exalta. Então, para que os filhos de Deus não sejam exaltados, o que Satanás faz? Associa o nome humildade à pobreza, à miséria. Aí ninguém quer ser humilde, né? E quando a gente vê alguém muito pobre, diz fulano é humilde. Não. Existe pobre soberba, meu irmão. Porque humildade é uma intenção, é uma motivação do coração. Humildade não tem nada a ver com ter ou não ter. Humildade tem a ver com ser, com o ser. Ser humilde, não ter, né? Tem a ver com ser. Então, por causa disso, associa-se essa palavra humildade à pobreza, à miséria. Mas que na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu acabei de mostrar para vocês em Deuteronômio que o povo de Israel era escravo e não eram humildes, né? E Deus precisou tratar isso no coração deles para que eles pudessem realmente ser exaltados. Da mesma forma nós, se nós aprendermos a humilhar a nós mesmos, a nos humilharmos, né? A não nos considerar melhor do que ninguém,
a não ficar buscando os nossos próprios interesses, ou não ter de nós mesmos como é que eu vou dizer, um conceito mais elevado do que o que nós deveríamos ter, então Deus vai nos exaltar. A humildade leva à exaltação. Veja, isso é um padrão espiritual. Jesus era Deus e ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, e Deus o exaltou. Satanás quis ser igual a Deus e Deus o humilhou. Veja que está na contramão. Quem tenta se exaltar é humilhado, mas aquele que se humilha é exaltado. Então isso me mostra que o caminho do sucesso não pode ser outro, senão a humildade. Humildade é o caminho do sucesso. Não é curioso que todas as vezes que a gente encontra alguém que é verdadeiramente humilde, a gente fica meio que estarrecido? Rapaz, como fulano é humilde. A gente exalta a humildade como se fosse algo, como é que eu vou dizer, completamente fora da normalidade. Mas humildade deveria ser um traço obrigatório de caráter de todo crente. Essa que é a verdade. Por quê? Porque Jesus é a nossa referência e ninguém melhor do que ele para nos ensinar humildade. Se nós de fato somos seguidores de Cristo, nós deveríamos ser mais humildes, né? Demonstrar a humildade através dos relacionamentos. E como é feito isso? Eu gosto, e depois eu posso até achar o texto, eu não vou me lembrar a referência dele aqui agora, mas Jesus falando sobre essas coisas, ele disse algo interessante. Ele disse assim: aquele que não considerar, aquele que amar mais pai e mãe do que a mim não é digno de mim, aquele que amar mais os seus filhos do que a mim não é digno de mim. Portanto, cada um, se quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Veja que interessante. Pedro, procura esse texto aí para mim, Pedro, por favor. Me dá a referência dele, eu quero ler ele direitinho enquanto eu vou falando, você vai procurando aí. O Camila, me ajuda aí. Acha esse texto aí. Aquele que amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar os filhos mais do que a mim não é digno de mim. E aí ele termina dizendo: aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Veja, às vezes a gente vê essa questão da cruz e a gente acaba atribuindo a cruz como se fosse sofrimento, né? O sofrimento. Então, a cruz às vezes as pessoas atribuem a um marido que não é crente. A cruz as pessoas atribuem a uma doença que está sofrendo. A cruz as pessoas atribuem a uma perseguição, né? Mas na verdade a cruz de Cristo era para ele o seu propósito. Era para ele o seu propósito. A Lívia está dizendo que é em Mateus capítulo 10, verso 37. Deixa eu achar aqui para ver se é isso mesmo. Mateus capítulo 10, verso de número 37. Aleluia. É exatamente isso. É exatamente. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e a me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida perderá. Mas quem abrir mão da sua própria vida por mim ou por minha causa, a encontrará. É exatamente isso aqui. Veja que interessante. E aí a gente às vezes pega essa cruz e coloca a cruz como sofrimento. Na verdade, para Jesus, a cruz era o propósito. Era o propósito dele. Veja, ele disse: olha, eu não considerei ter mãe, eu não considerei ter irmãos, eu não considerei a vida na terra suficientemente melhor ou maior do que o meu propósito, que é a cruz. Eu fui para a cruz. Eu abri mão de mãe, eu abri mão de irmãos. Eu abri mão de tudo isso por causa do meu propósito e eu fui para a cruz. Ele disse: se você não estiver disposto a tomar a sua cruz e me seguir, você não é digno de mim. Agora eu te pergunto, o que seria, pois, então, a cruz nesse caso? Quem pode me responder isso? O que seria a cruz nesse caso? Fala para mim. Alguém pode me falar? Responde para mim. O que seria a cruz nesse caso? Claro, negar a si mesmo, é isso mesmo. Mas negar a si mesmo a troco de quê? Pronto, o Felipe Cajan acabou de me dar a resposta aí. É isso aí, Felipe.
A cruz é o nosso propósito, é disso que ele está falando. Ele diz, se você amar mais a sua mãe, mais os irmãos, do que o seu propósito, você não é digno de Cristo. Porque você não deve viver mais para você mesmo. Ele diz, olha, aquele que não perder a sua vida, aquele que perder a sua vida, achará. Mas aquele que tentar achar uma vida aqui na terra, vai perder a oportunidade de ter a vida gloriosa de Deus. É isso que ele está dizendo. Entendeu isso? A cruz é o nosso propósito. Qual é o nosso propósito de vida? Ele tem que estar acima. Porque Jesus nos comprou para o propósito. Jesus nos comprou de volta para isso. Para esse fim. Aí a gente quer viver só para nós mesmos? Ele diz, você não é digno de mim. Se você viver só para você mesmo, você vai perder. Mas se você perder aquilo que você julga digno para você, em troco da vida que Cristo te comprou para ser, você vai encontrar. Você vai encontrar. Isso é humildade, é humilhar-se, é tornar-se humilde e obediente. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus por isso. Então o propósito é isso, é a vida cristã é isso, é uma vida com propósito, é uma vida que está pautada em a gente abrir mão de nós mesmos. Abrir mão de nós mesmos em troca da vida que Cristo conquistou para nós. Foi Ele que nos comprou, a vida é dele. Não é nossa. Paulo disse isso, ele disse, olha, o amor de Cristo me constrange, porque ele morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Ele disse, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Cristo, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Aleluia. A nossa verdadeira vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, que é a nossa verdadeira vida, então nós nos manifestaremos juntamente com Ele. Então, dentro dessa perspectiva, se nós entendermos e formos obedientes a isso, Deus nos exaltará. Deus nos exaltará, da mesma maneira como exaltou a Cristo, como exaltou Jesus. Ele deixou o caminho. Você tem que entender que Jesus não veio aqui sofrer o que ele sofreu para ser exaltado e ficar sentado à destra de Deus, não. Por que não? Porque ele já estava lá antes de vir para cá. Ele já estava lá. Ele largou lá, se humilhou e veio para cá, e por isso Deus o exaltou. E ele está mostrando o caminho de volta. Você um dia esteve lá, largou, veio para cá, se tornou um homem miserável. Mas se você se humilhar, se tornar humilde e for obediente até a morte de cruz, ou seja, mortificar a sua carne a troco do seu propósito, Deus vai te exaltar. Vou dizer de novo, Jesus quando saiu de lá e veio para cá, ele fez o caminho de volta para lá, deixando o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. E se você quiser chegar lá de volta, ele é o caminho. O que é que você entende por ele ser o caminho? Preste atenção. O que você entende quando Jesus disse, eu sou o caminho? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que você entende por isso? É que fazendo como ele fez, ele deixou o modelo. É isso que ele está dizendo. Eu deixei o caminho, a rota, o GPS para você. Agora, veja, se ele deixou a localização do GPS para você, se você não seguir a ordem do GPS, você não vai chegar lá não. Aonde ele chegou não. Para você chegar onde ele chegou, você tem que seguir a ordem do GPS. Ele fez o caminho. E aí eu, seguindo os seus passos, chegarei onde ele chegou. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é me humilhar. É humilhar a mim mesmo. É descer do salto. Eu preciso descer do salto e me tornar semelhante aos meus irmãos. Me considerar igual a todo mundo. Independente do dinheiro que eu tenho, independente do carro que eu estou, independente da empresa que eu vivo ou que eu trabalhe, eu preciso me considerar igual a todo mundo, eu preciso viver a partir de quem eu sou. Foi isso que Jesus fez. Vou te mostrar uma coisa. João capítulo 13. Vou te mostrar isso, tá? Ele vai mostrar para você de novo o caminho, né, da exaltação, de chegar onde ele chegou. Em João capítulo 13, verso 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Então veja, ele estava consciente da sua partida. Foi a última ceia.
Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Ponto final. Andou em amor. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Ou seja, ele já sabia que entre eles tinha um traidor, que ele ia ser morto por causa do traidor. E esse camarada estava na mesa e ele não fez questão de tirá-lo. E nem se alterou, nem ficou de bico, com raiva. Jesus sabia, a Bíblia diz, Jesus sabia, versículo 3, que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas. Jesus sabia do seu propósito. Inclusive sobre a sua própria vida. Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu tenho autoridade sobre ela. Apenas eu posso dar e tomar se eu quiser. Eu tenho autoridade sobre a minha vida. Eu sou senhor da minha vida. O Pai sabe que eu a dou, mas ninguém pode tirar de mim. Então veja, Jesus sabia que o Pai lhe dera total autoridade sobre todas as coisas. Jesus sabia que ele veio de Deus. Ele conhecia a sua origem. Ele sabia que ele veio de Deus. E ele sabia que ele voltaria para Deus. Ele conhecia o seu destino. Ele sabia. Eu pergunto, o que ele fez quando ele tinha essa consciência de que ele tinha toda a autoridade, de que ele veio do céu e de que ele ia voltar para o céu? O que ele fez? A Bíblia diz, ele levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou-se numa toalha, numa cintura e passou a lavar os pés dos discípulos. Veja, lavar os pés desses discípulos ali, irmãos, era o trabalho de um escravo e não do rei. Jesus veio dizendo, eu sou o rei dos judeus, eu sou o Messias. A palavra Messias significa rei ungido. Ele disse, eu sou o Messias. E aí o Messias, o rei ungido, tira a sua capa de rei, tira as suas vestes reais e cinge-se com a toalha, com a roupa de um escravo. Deita água numa bacia e lava os pés dos discípulos em uma atitude de completa humildade. Humildade. Agora veja algo interessante aqui. A Bíblia diz que para que ele fizesse isso, ele sabia exatamente quem ele era, de onde ele veio e para onde ele iria. Ele estava firmado sobre autoconhecimento. Ele estava firmado sobre o autoconhecimento. Foi o que nós falamos logo no início dessa semana. Sabe por que nós não somos humildes? Porque nós temos insegurança sobre quem somos. O que nos impede de ser humilde, o que nos impede de nos considerar igual a todo mundo é insegurança. Aí a gente precisa o tempo todo ficar demonstrando que a gente é maior para poder intimidar as pessoas. Mas se a gente tiver segurança em quem nós somos humildes. As pessoas às vezes me dizem, pastor, o senhor é muito humilde. Sinceramente, eu não me considero tão humilde. Mas eu vou dizer uma coisa para você, é porque eu sei quem eu sou. E eu não mudo com ninguém. Da mesma forma que eu trato uma pessoa que possivelmente esteja hoje em condição desfavorável, eu vou tratar da mesma forma alguém que está na condição favorável, seja em que área for. Porque eu não vou tratar ninguém a partir do que elas são, e sim a partir do que eu sou. Eu estou firmado sobre o autoconhecimento. Eu sei quem eu sou, eu sei quem me criou, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Isso é o que importa. Quando eu sei isso, irmãos, eu não mudo com ninguém. Agora, quando você não sabe, e uma das características de quem não sabe, é as pessoas que têm complexos de inferioridade. Quem causou complexo de inferioridade? O pecado. O pecado. O complexo de inferioridade faz com que as pessoas ajam em função das outras e não de si mesmas. Porque elas se veem pequenas, elas se veem incapazes, elas se veem um lixo. E aí, porque elas se veem um lixo, elas têm que exercer uma autoridade forçada sobre as pessoas, querer se impor sobre outros, ser autoritarista para se impor, porque eles são inseguras, porque não acreditam em si mesmas. Então, se você descobre quem você é, de onde você veio e para onde você vai, não existe ninguém maior nem menor do que você no mundo. Não existe. Você vai tratar todo mundo de toda forma. E isso é humildade. É isso que é humildade. Aleluia. Entendeu?
Agora, a pessoa que tem o complexo de inferioridade, que eu acabei de dizer, que quer se impor com rigor demais, com força demais, com autoritarismo sobre as pessoas porque elas são inseguras, essas mesmas pessoas debaixo de autoridade se tornam capachos. São capazes de juntar cocô em latinha para aqueles que estão em sua autoridade. São incapazes de dizer não. São humilhados, são um capacho, são um tapete debaixo dos pés daquele que exerce a autoridade sobre elas. Aleluia. Então veja, Jesus sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele vinha. Ele sabia para onde ele estava indo. E isso não mudava quem ele era. Tanto faz. Ele era Jesus. Ele tivesse revestido de Deus ou ele estivesse revestido de homem, de escravo, ele era Jesus. Quando ele faz isso lá, essa cerimônia de lavar os pés dos discípulos, vamos colocar dessa maneira, ele estava relatando uma verdade espiritual, que Paulo vem a relatar depois em Filipenses. Ele está falando a mesma coisa, ele era Deus e não considerou isso algo suficientemente poderoso, que ele pudesse pegar, e aí ele esvaziou de si mesmo e tornou-se semelhante aos homens. Os homens eram o quê? Escravos do pecado. Jesus era Deus, ele era o rei ungido, ele sai daquela sala, tira as roupas reais, as roupas de cima, simbolizando ter deixado a sua deidade no céu, e volta revestido com a toalha, simbolizando a escravidão humana. E aí vem como escravo, lava os pés dos discípulos. Quando ele chega no final, ele diz: vocês entenderam o que eu falei? Não entendemos. Ele diz: pois é, eu sendo mestre e senhor, vos lavei os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Bem-aventurados serão se vocês praticarem isso. Isso é exemplo. Fiz isso para lhes dar o exemplo. Bom, se ele que era Deus não considerou ser igual a Deus algo de me apegar, se tornou semelhante aos homens, por que nós vamos nos apegar a qualquer coisa para nos sentir maior ou menor do que os outros? Falta de humildade. Falta de humildade, né? Nos tornamos subservientes, carregamos um espírito de comiseração, né? Falsa humildade. Tudo isso está entranhado por causa do pecado em nós, que fez um estrago na nossa mente. Mas a única forma de você reverter isso é você renovando a sua mente, entendendo quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Se você entender quem você é, de onde você veio e para onde você vai, não vai fazer diferença com quem você se relaciona. Você vai se relacionar com as pessoas ou com o mundo a partir do que você é, da sua segurança em Deus. Isso é humildade. Humildade. E essa é a maior lição de humildade que Jesus pôde nos dar, né? Aleluia. Assim nós entendemos com clareza o propósito de Deus em nossas vidas. Está disposto? Está disposto a mudar as suas crenças e ser humilde, se tornar semelhante às pessoas? Ou não se considerar melhor e nem maior do que ninguém? É isso que Deus espera de nós. Ponha seus interesses de lado e ajude os outros. Seja alguém humilde. É isso que o relacionamento cristão espera de você. É que a gente coloque os nossos interesses à parte. Jesus abriu mão dos seus interesses para alcançar o mundo, né? E isso o tornou humilde. Humildade é considerar que a forma de Deus agir é a melhor. É aceitar aquilo que a Bíblia diz a seu respeito, né? Na multiplicação do conhecimento, a manifestação de graça. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 6, diz assim, ó: contudo, ele generosamente concede graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então veja que humildade e orgulho estão em caminhos opostos. Humildade e orgulho estão em caminhos opostos. Você orgulhar-se de si mesmo, você orgulhar e ostentar posição, você se orgulhar e ostentar dinheiro, está no contramão da humildade. Não importa. Não importa, né? Abre mão disso e torne-se semelhante àqueles que você quer alcançar. Jesus se tornou semelhante a nós e nós devemos nos tornar semelhantes àqueles que nós queremos nos relacionar com eles, né? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É interessante. Se a graça se multiplica por meio do conhecimento e ele concede graça aos humildes, significa que humildade tem a ver com receber o conhecimento da palavra de Deus.
ou aceitar a palavra como verdade. Porque você pode ouvir e sair e dizer, não, isso é bobagem, isso eu não vou fazer não. Bom, problema seu se você não vai fazer. Mas é por meio do conhecimento e da prática disso que nós temos a multiplicação da multiforme graça de Deus na nossa vida. E é só através dela que nós vamos realmente alcançar o sucesso e a autorrealização. É uma escolha. É você que escolhe. Ou você quer ser humilde ou você vai ser orgulhoso. É uma escolha, né? Sabendo-se que Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Sabendo-se que os orgulhosos serão humilhados e os humilhados serão exaltados. É o que a Bíblia diz. Ainda lá em 1 Pedro capítulo 5, verso de número 5, 1 Pedro 5,5 diz assim: da mesma forma vocês que são mais jovens aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Olha que interessante. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento. Humildade é demonstrada em relacionamentos. Humildade é demonstrada em relacionamentos. Você só pode dizer que é humilde quando você se relaciona. E não é você que diz que é humilde, são as pessoas que veem isso em você. Não é? Então, e todos vós vistam-se da humildade nos relacionamentos de um contra os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A mesma palavra que Deus falou por meio da boca de Tiago, agora fala por meio da boca de Pedro. Diz, portanto, humilhem-se, ou tornem-se humildes debaixo da poderosa mão de Deus. Obedeçam, se estabeleçam debaixo da palavra, creiam naquilo que Deus diz. Seja humilde. E Deus, no tempo certo, vos exaltará. Se você se humilha, Deus te exalta, né? Entreguem-lhe todas as vossas ansiedades, sabendo que Deus está cuidando de vós. Esteja atentos e tome cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda ao derredor como leão que ruge e procura quem deve devorar. Permaneçam firmes permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o Deus de toda a graça, que o chamou da participar da sua glória, né, em Cristo Jesus. Assim Deus, que depois de tiverem sofrido um pouco e terem um pouco de tempo, ele os restaurará e os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Então eu permaneço fiel, eu permaneço humilde, eu permaneço em submissão à palavra de Deus e Deus vai me exaltar. É isso que a palavra de Deus me garante, né? Então veja, dentro de todas essas perspectivas, o que a gente não pode esquecer? De que Jesus é a nossa maior referência. Ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Se você quiser chegar lá, faça o que eu fiz. Quando ele diz eu sou o caminho, não é que você vai mergulhar nele. Não, ele é o caminho de você ser salvo, mas depois ele é o caminho a ser perseguido, né? A você caminhar por ele. É a forma que ele viveu, é da maneira que ele fez, é como ele se comportou que vai fazer com que você chegue aonde ele chegou. Ele deixou o caminho pronto, ele deixou a referência pronta, ele deixou ali o caminho de pãozinho para que você possa seguir até chegar à direita do Pai. Essa posição à direita do Pai, veja, tem uma coisa interessante. A Bíblia diz que Jesus está sentado à destra de Deus. Isso não quer dizer necessariamente que você vai chegar no céu e vai encontrar um trono maior, um trono menor, Jesus sentadinho do lado. Não necessariamente é isso que está falando. O que está dizendo é que Jesus hoje tem a autoridade que Deus tem. Eles estão no mesmo patamar de autoridade. Ele é a pessoa de autoridade de Deus. Jesus é que detém toda a autoridade de Deus. Ele é o primeiro ministro do céu e da terra. Deu para entender? É isso que está falando. Agora veja, se nós vamos alcançar o que ele alcançou pelo caminho que ele percorreu, nós também estamos assentados com ele à direita de Deus nos lugares celestiais. Nós temos toda a autoridade celestial em nossas mãos. Toda a autoridade também nos foi dada. E nós precisamos, face a essa autoridade, ser humildes. Humildes. É a humildade que vai nos levar, de fato, à completa... Travou tudo aí, né? Aqui tá normal. Jesus dos crentes. Vamos crer aí que esse negócio vai melhorar, né? Então veja, quando eu entendo isso, eu vou percorrer o mesmo caminho que ele para exercer a mesma autoridade que ele. Para estar sentado e realmente demonstrar isso com a minha própria vida, né?
para demonstrar isso com a nossa própria vida, que nós temos a mesma autoridade que Cristo. Mas para isso eu tenho que percorrer o mesmo caminho. Veja, ele disse, aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. O que ele quer dizer com isso? Que nós vamos ter a mesma autoridade, mas se nós andarmos na mesma pegada, se nós andarmos com o mesmo caráter, né? Se a gente tiver o mesmo comportamento. Então veja, se nós estamos falando de comportamento cristão, quem é a nossa referência? Jesus. Jesus é a nossa referência. Então nós precisamos correr esse caminho. Esse caminho se chama Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por mim. Então, o maior traço de caráter de Jesus se chama humildade. E esse é o maior traço de caráter que vai distinguir eu e você, como filhos de Deus, do restante do mundo. Nós precisamos estar atentos e ligados nisso. Se nós não formos humildes, nós não vamos alcançar realmente a totalidade, o ápice, né? A plenitude do nosso propósito, a plenitude da nossa vida, a plenitude daquilo que Deus preparou para nós. Então o caminho é humildade. Bom, como é que eu exerço essa humildade, pastor? Aleluia. Então veja, essa humildade ela é exercida a partir do momento que você não põe os seus interesses à frente da sua vida. Quando você põe os seus interesses de lado e ajuda os outros, né? Procurando entender que você precisa estar submisso à vontade do Senhor, que você não foi criado para si mesmo, que você não tem uma vida que gira em torno do seu próprio umbigo, que gira ou apenas para satisfazer as suas próprias vontades. Não, a sua vida não é para satisfazer as suas vontades, a sua vida é para cumprir o seu propósito. Aquele que não amar mais a mim, aquele que amar mais pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar mais seus filhos do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não abrir mão da sua própria vida por mim, não é digno de mim. Tem que tomar a sua cruz e seguir-me. Ou seja, assumir o propósito, ser humilde. Ser humilde. Atentar a isso e viver a vida realmente no sentido de Cristo Jesus. Esse é o grande propósito existencial nas nossas vidas. É fácil? Não. Não é fácil. Não é tão simples. Não é? Mas é possível. É possível. Ainda mais porque Jesus se passou, ou ele se fez homem, né? Para que ele pudesse fazer tudo como homem, para mostrar a você que é possível. Se Jesus esteve aqui e fez como homem, é possível eu e você fazermos as mesmas coisas que ele, né? Então, caminho do sucesso, humildade, para que a gente possa realmente crescer em Deus. Pessoal, esse é o momento que você pode mandar a sua pergunta aí para a nossa caixinha de minhocas. Eu estou vendo que nós só temos uma perguntinha por enquanto. Você pode mandar todas as suas perguntas aí para que a gente possa abrir a nossa caixinha e trazer luz. Essa caixinha de minhocas é interessante. Tem gente que diz assim, eu mandei lá, o senhor me xingou. Né? Eles mandam mensagem para mim dizendo, pastor, o senhor ficou bravo comigo, o senhor não entendeu a pergunta, não sei o que. Deixa eu te dizer, quando eu fico bravo aqui, não é uma coisa pessoal não, é com a situação em si, tá bom? E aí às vezes eu vou usar, obviamente, a sua pergunta e às vezes até indignação para trazer clareza a todo o mundo, a todas as pessoas que vão assistir a nossa live. A pergunta é sua, mas a resposta é para todos, né? Então imagine que essas respostas que eu estou dando é para alcançar as debilidades do mundo e não apenas as suas limitações ou fraquezas. Então não se oponha, não fique tímido, não fique chateado, não fique bravo comigo. Manda a sua pergunta para a caixinha de minhocas, para que a gente possa trazer entendimento para todas as pessoas que nos acompanham, né? Por favor, façam isso, porque tem enriquecido a vida de muitos e muitos têm sido edificados. Eu tenho recebido inúmeras mensagens todos os dias, né? Para que as pessoas possam realmente alcançar uma palavra de edificação para a sua própria vida. Bom, estou esperando aí, né, a sua pergunta na caixinha de minhocas, enquanto isso Pedro Pacífico está vindo para cá para abrir a nossa caixinha, porque já deve ter alguma coisa lá. Abre aí para mim. Vamos tentar ler aí essa caixinha de minhoca. Pastor, Sim. Muitas pessoas têm que saber receber a bênção. Não são humildes para receber o que Deus está abençoando. Precisam... E aí não consigo ler mais. O restante acabou, mas já deu para entender bastante isso aí. Veja, as pessoas confundem ainda muito humildade com soberba. Vou te dizer uma coisa.
E isso é um trabalho minucioso do diabo, como eu falei, porque se a humildade exalta, a soberba derruba. E Satanás foi o primeiro soberba que existiu. Então ele vai tentar influenciar de todas as formas o mundo a andar em soberba e não em humildade, sabendo-se que a soberba derruba e a humildade faz com que Deus os exalte. E ele não está interessado, né, na exaltação de homem algum. Ele está interessado em que a gente tropece e caia a cada dia, né? Então, a gente precisa entender um pouco sobre isso. Eu gosto de dar um exemplo bem claro. Por exemplo, a gente que conhece hoje a palavra da fé, a gente já sabe que nós somos justificados por Cristo. Nós somos justos, né? Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fossemos feitos justiça de Deus. Então eu sou justo. Eu hoje sou justo. Agora, quando eu falo para alguém que não conhece a revelação da nova aliança, a palavra da fé, e digo, olha, eu sou justo, ou você é justo, você não é mais um pecador, a pessoa falta bater na gente. Não, vocês são muito arrogantes, vocês são soberbas, vocês ficam dizendo que vocês são justos quando vocês são... Eles acham que ser pecadores, ou que ser humilde é ficar dizendo, se martirizando, dizendo que são pecadores. Eu sou um pobre pecador miserável. Eles acham que isso é humildade. Veja, agora, curioso isso, né? Veja só, que interessante, veja só. Eu quero dar um exemplo natural e depois você me diz se o que é humildade e o que é soberba, tá bom? Vamos entender isso aqui. Imagina que você tem uma dívida de 10 mil reais. Você tem uma dívida de 10 mil reais. Tá devendo lá. Tá devendo e não tem como pagar, e sabe disso, é envergonhado, é triste. Beleza. Só que vai alguém que você considerava inimigo, alguém que você achava que não gostava de você, alguém que você achava que estava a fim de te matar, te derrubar. Essa pessoa que você não gostava vai lá e paga a tua dívida de 10 mil reais. Veja, você estava devendo e não tinha como pagar. A pessoa que você achava que era seu inimigo vai lá e paga a tua dívida de 10 mil reais. Bom, aí você não está sabendo, mas agora já está livre da dívida, mas você não sabe. E aí a outra pessoa, uma terceira pessoa, chega para você e diz assim, ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe aquela dívida que você tinha de 10 mil reais? Ele disse, sim, o que é que tem a minha dívida? Ele disse, então, o seu inimigo pagou para você, demonstrando que não é seu inimigo, ele é seu amigo. Ele pagou a dívida para você. Bom, a pessoa já pagou. Agora eu te pergunto, a reação de quem estava devendo e ficou sabendo da notícia do pagamento da sua dívida, ela pode demonstrar humildade e ela pode demonstrar soberba, tá? Eu vou te perguntar e vou te dar as duas reações e você vai me dizer qual das duas é humildade e qual das duas é soberba, ok? Então faz de conta que eu sou a pessoa que estou devendo. Pedro, fica aqui, do meu lado. Fica aí, tá bom assim. Eu estou devendo 10 mil e Pedro vai me dar a notícia de que meu inimigo me pagou os 10 mil, ou pagou a minha dívida, tá bom? E eu vou ter uma reação, a primeira, e você vai dizer se essa primeira reação é humildade ou se é soberba. E depois eu vou ter uma segunda e você vai dizer se é humildade ou se é soberba, ok? Pedro, fala pra mim. Pagar a dívida de 10 mil que o senhor tinha. Quem pagou? O seu inimigo lá. Meu inimigo pagou dívida? Pagou. Não aceito. Não. Enquanto eu não pagar, enquanto não for eu a pagar, eu não aceito. Eu continuo devedor. Não, senhor. Quem pagou o quê? Eu continuo devendo. Eu não paguei nada. Se eu não paguei, se eu continuo devendo, é porque eu sou um devedor. Eu não aceito, não. Não aceito. Não. Eu. Quem pagou? Não, eu não aceito, não. Eu continuo devedor. Eu te pergunto, isso é humildade ou é soberba? Segunda opção. Débora já falou, é soberba. Fala comigo de novo. Pagar a dívida de 10 mil que o senhor tinha. Minha dívida? De 10 mil? Quem pagou? O seu inimigo lá. Que inimigo? Aquele lá. Ele pagou a minha dívida? Cara, eu tô livre da dívida. Cara, eu só tenho uma coisa pra dizer pra você. Cadê ele? Cadê ele? Chama ele aí. Cara, bicho, olha, você sabe que eu não tinha como pagar essa dívida. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Minha vida tá nas tuas mãos, cara. Muito obrigado porque você pagou a minha dívida. Graças a Deus estou livre dessa dívida. Porque você foi bondoso comigo. Obrigado. Obrigado mesmo. Graças a Deus, hoje eu sou livre e não tenho dívida nenhuma. Eu te pergunto, e essa segunda, é soberba ou é humildade? É humildade? Agora eu te pergunto,
Alguém chega para você e diz, ei, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por você, para que nele você fosse feito justiça de Deus. Você agora é justo. Quando a pessoa diz, eu não, sou pecador porque eu pequei, ele está sendo humilde ou soberbo? Soberbo. Mas quando ele diz, oh, graças a Deus, Jesus pagou a minha dívida, eu sou justo. Eu pergunto, você está sendo humilde ou soberbo? Humilde. Aí eu te pergunto, humildade é o quê? É você achar que você é pecador? Ou humildade é você reconhecer a dívida paga por Deus para a sua vida? Veja, é o que Tia Ângela tá falando. A gente precisa aprender a ser humilde e receber. A gente receber o que não merecia é humildade, né? Veja, alguém vem e te abençoa. Você não tem condição de ter uma casa, de ter um carro, e alguém veio e deu, rapaz, receba com humildade. Sabe, eu ensino isso aos meus ministros todos os dias. Eu digo, não peçam nada para ninguém a não ser a Deus. Não conte as suas fragilidades para ninguém a não ser a Deus. Não faça propaganda das suas necessidades a não ser a Deus. Não diga que você está precisando de nada a não ser a Deus. Mas receba tudo o que lhes derem. Tudo o que lhes derem, recebam. Porque isso é humildade. Isso é humildade. Veja, não peçam nada, mas recebam tudo o que lhes der. Isso é humildade. Você precisa aprender a ser humilde e receber. Ninguém tem o suficiente que não possa receber alguma coisa. Ninguém tem tão pouco que não possa abrir mão ou doar alguma coisa. Entendeu? Então veja, você não vai me ver aqui nessa live nunca pedindo dinheiro para você, mas não vai mesmo, ou contando aqui dizendo que durante a quarentena nós passamos necessidade disso ou daquilo. Você não vai ver nunca da minha boca, nem no púlpito, nem numa live, nem em lugar nenhum, fazendo propaganda de necessidades. Agora, se você disser, pastor, quero te dar uma oferta, eu digo, mande. Ué? Quem sou eu? Mande. Não foi você que tomou a iniciativa? Eu sou humilde para receber, né? Não, pastor, a pessoa chega para mim, pastor, é porque é tão pouquinho. Eu digo, rapaz, não é uma direção sua, eu só estou aqui para receber, não importa, né? Não, o pouco ou muito quem define não sou eu, é você. Se você está achando que é pouco, é porque você está considerando pouco. Você não tem que me dar nada com base no que eu tenho, no que eu sou. Você dá no que você é, no que você tem, né? Aquilo que para alguns pode ser pouco, para você é tudo. E isso é o que importa, né? Dentro dessa perspectiva. Dentro dessa perspectiva. Então, ser humilde para receber. Tá de parabéns aí quem mandou a pergunta, tá certíssima. Manda outra pergunta aí, vê se dá tempo ainda de responder. Agora tem um bocado aí também, não vai dar tempo mais. O povo demora. Você demora demais de mandar pergunta, tem que mandar cedo, rapaz. Pastor, o senhor poderia falar um pouquinho sobre os livros do Senhor que estão na estante aí atrás? Prometo, eu falo na próxima live. Vai a próxima aí. Quando concordamos com a palavra de Deus, estamos entendendo a humildade? Quando você concorda e se submete à palavra, você está sendo humilde, você está sendo obediente. Veja, Jesus foi obediente. Obediente a quem? A Deus. Como? Pela palavra. Ele foi obediente, ele nunca pecou, ele andou segundo a palavra. Então, quando você se submete à palavra de Deus, quando a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, o sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, está falando sobre você se submeter à palavra, você ser obediente àquilo que a palavra de Deus diz. Afinal, a palavra de Deus é o próprio Deus. Quando a palavra fala, Deus está falando comigo e com você. Então, ser obediente à palavra é ser humilde, ser obediente a Deus, né? Alguém pediu para me falar dos meus livros que estão na estante na parte de cima, eu falo mais à noite, prometo para você que eu falo um pouco sobre meus livros, sim, né? Se você tem desejo de conhecer um pouquinho, vai conhecer um pouco mais. Gente, chegamos no final de mais uma live, né? Nessa semana tão poderosa que nós temos crescido no conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, eu quero agradecer a cada um de vocês pela participação e não se esqueçam que logo mais às 23 horas nós temos mais uma vez a nossa live, fechando a semana aí maravilhosa sobre relacionamentos, né? Um beijo no seu coração e até logo mais. Fiquem na paz do Senhor Jesus.